Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje, aqui no Canadá, já vespertinamente, a festa do Corpo de Deus. Portanto, foi na quinta-feira, mas na nossa tradição em Portugal e em muitos outros países, o Corpo de Deus é na quinta-feira do Corpo de Deus. Mas aqui no Canadá, como não é feriado, e em muitos países do mundo, celebra-se no domingo. Mas também é a festa de São Bonifácio, o patrono, o apóstolo da Alemanha, o grande evangelizador dos países nórdicos, sobretudo colocando-se ali no centro na Alemanha, e foi um grande apóstolo para o anúncio do Evangelho para os povos germanos. E saudamos todos que nos acompanham em casa. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja que foi criada, como tantas outras, na imigração, um pouco por todo o lado, a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, que nós esperamos continue ao longo dos tempos. E hoje vamos lembrar nesta Eucaristia José Pimentel, Isaltina de Braga Serra, Irmelinda Froias Fragoso, e também a Domingos Almeida, pais, sogros e família. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Permiti, Senhor, que por intercessão de São Bonifácio, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, Tobit chamou seu filho Tobias e disse-lhe: Filho, agora deves pagar o salário ao homem que foi contigo e acrescentar alguma gratificação. Tobias chamou e disse-lhe: Toma como salário metade de todos os bens que traçamos e vai em paz. Então Rafael chamou à parte e disse-lhes: Bendizei-o a Deus e levai-o diante de todos os seus seres vivos, pelo bem que vos fez. Glorificai e exaltai o seu nome. Anunciai dignamente as obras de Deus a todos os homens, e não vos canseis de o louvar. É bom guardar o segredo do rei, mas é uma honra manifestar e proclamar as obras de Deus.
Praticai o bem e nenhum mal vos atingirá. É boa a esmola com justiça. É melhor possuir pouco com justiça do que muito com injustiça. É melhor dar esmola do que acumular muito ouro. A esmola salva da morte e purifica de todo o pecado. Quem distribui esmola viverá longa vida, mas quem comete pecados e injustiças é inimigo da próxima vida. Manifestar-vos-eu toda a verdade, sem nada vos ocultar. Já vos disse e repito, é bom guardar o segredo do rei, mas é honra manifestar e proclamar as obras de Deus. Pois bem, quando orareis tu e a Sara, eu apresentava o memorial da vossa oração diante da glória do Senhor, e o mesmo fazia quando sepultavas os mortos. E quando te levantaste, sem hesitar, para ir sepultar aquele morto, então fui enviado para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão ao serviço de Deus, na presença da glória do Senhor. E agora, bendizei o Senhor sobre a terra e louvai a Deus. Eu vou subir para junto dele, que me enviou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente à arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos
deitavam com quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Caríssimos irmãos e irmãs, sobretudo os doentes que estão em casa a acompanhar-nos, nós, como já disse no início desta Eucaristia, celebramos neste fim de semana a festa do Corpo de Deus aqui no Canadá. Nós, nos países latinos, celebramos na quinta-feira do Corpo de Deus, porque na última quinta-feira, mas aqui no Canadá celebramos neste fim de semana. E amanhã teremos a oportunidade de refletir sobre este grande dom do pão e do vinho que Jesus Cristo nos deixou. E o que significa, o que valor é que tem para nós. É um dia para nós meditarmos e refletirmos e analisarmos a nossa própria vida. Mas nós hoje na igreja celebramos São Bonifácio. São Bonifácio é o patrono da Alemanha, é o grande apóstolo das Alemanhas. E aquele povo foi evangelizado com a força deste homem tremenda, uma força tremenda de fidelidade. Mas no Evangelho de hoje, Jesus Cristo coloca-nos 2 exemplos. O exemplo de 2 pessoas que dão esmola e 2 maneiras de dar esmola. E isto é motivo para nós pensarmos. Jesus, ao falar, quis dizer-nos algo. Mas nós não podemos perceber o que é que Jesus quis dizer sem sabermos o que eram as viúvas no tempo de Jesus. Não era hoje, graças a Deus, nós temos reformas e as viúvas já não se sentem desprotegidas, têm alguma segurança. A nossa sociedade, graças a Deus, evoluiu e nós damos graças a Deus por isso. Mas no tempo de Jesus, uma viúva era, na Bíblia, falar de viúvas é falar das pessoas mais pobres. Porque eram pessoas que não eram só pobres, porque muitas delas eram viúvas na juventude. Nós temos na nossa comunidade senhoras que são viúvas desde a juventude, desde muito jovens. Mas vive-se num país onde temos algumas condições e o sentido de viúva não é o mesmo aqui no Canadá que era no tempo de Jesus. Era uma desproteção total. A mulher, e depois, além disso, ainda era a condição de mulher. A mulher não se podia defender num tribunal. E por isso, todas aquelas que tivessem a desgraça de ser viúvas e não ter um filho varão para as defender, era uma catástrofe. E é nesse sentido, para as pobres das pobres, que Jesus fala. E fala da generosidade. Os ricos, às vezes, o Evangelho começa por aí, faziam muito alarde das suas ofertas, até tocavam campainhas quando a sua oferta era volumosa, e a viúva envergonhada, com a mão debaixo do chale. Nós viemos de um povo que sabemos o que é isso, sabemos o que é a mão debaixo do chale,
Sabemos, nós imigrantes sabemos o que é isso, sobretudo a primeira geração. E é nesse sentido, dessa pobreza, dessa verdade de vida, dessa simplicidade, que Jesus nos está a falar. Era um conjunto de pobreza tremendo, e Jesus conhecia esse drama. E quando Jesus fala na viúva, ele tem todo o sentido cultural por trás. Nós temos a obrigação de saber o que é que isso significa, o que significava ser viúva no tempo de Jesus. Mas Jesus, o Evangelho, começa com uma atitude muito violenta contra os fariseus. Até os fariseus eram uma classe política, e hoje, no nosso sentido, fariseu significa algo de falta de verdade, de alguém que vive uma certa duplicidade, uma certa aparência, aquilo que talvez nos nossos termos não tão exagerados no tempo que corre, o politicamente correto. Falar para agradar, mesmo que seja mentir dentro do nosso coração. O que interessa é agradar, não desagradar, não ferir, não suscitar dúvidas, falar o que toda a gente fala. Portanto, e os fariseus, a palavra fariseu, soa-nos a um pouco isso, a essa atitude de falsidade. Mas nós temos que olhar para aquilo que é importante para Jesus. E o que é importante é a verdade de coração. Nós não sabemos agora se aquela moeda pequenina que aquela senhora viúva deitou na caixa das molas, qual era o seu real valor. O que nos importa é que Jesus viu sinceridade e viu amor naquele gesto. Isso é que é importante. E é importante em todas as vidas. Nós celebramos os santos. Os santos foram pessoas como nós, com os mesmos desafios na sua época, no seu tempo, mas que souberam viver o Evangelho na sua vida. É só a diferença entre um santo e nós, é isso. Souberam aplicar o Evangelho na sua vida prática, e com muita coragem, com muita verdade, com muita sinceridade. São Bonifácio escreveu textos interessantes, e um deles é sobre a verdade, e diz: a verdade poderá ser questionável, poderá muita gente pôr questões sobre a verdade, mas a verdade vencerá. Isto era um lema para São Bonifácio. Nós temos que aceitar que a verdade do Evangelho seja questionável. E a Igreja coloca-se assim: quem é cristão de verdade tem que aceitar as críticas dos outros, do mundo, daqueles que andam com dúvidas de fé, com mais dificuldades na fé. Temos que aceitar as críticas, mas aquilo que nós sabemos, aquilo que São Bonifácio, por exemplo, o patrono das Alemanhas, disse: a verdade vai vencer. E tem sido assim ao longo de toda a história da Igreja. Períodos tremendamente difíceis, períodos muito complicados, como o que nós estamos a viver hoje na história da Igreja, na história do mundo. São períodos muito difíceis, mas ninguém tenha dúvida que Deus vai fazer surgir em qualquer lado a solução com a verdade. Não tenhamos dúvidas nenhuma disso. Eu não tenho dúvidas, e é isso que me anima. São Bonifácio, nós devemos a São Bonifácio muitas coisas. Uma delas é o povo alemão, é um povo a quem nós culturalmente devemos muito, sobretudo o Ocidente, a todos os níveis, a sua estrutura mental, a sua forma
a sua forma como estão na vida. Eu estive lá há alguns anos, na Alemanha, e uma coisa interessante era a verdade. O alemão acredita em ti, em tudo. E todos os portugueses que emigraram para a Alemanha, um alemão acredita em tudo. Mas a primeira mentira que te apanha, os nórdicos são assim. A primeira mentira é o fim. Seja isto nas taxas, seja isto na declaração dos rendimentos, porque nós sabemos, mesmo aqui no Canadá, não é tão evidente como lá, mas confiam em tudo, não há problema nenhum, só que até à primeira mentira. Estão assim estruturados. E, portanto, não vale a pena ludibriar, andar. Não, é uma retidão e ponto final. Isso é muito lindo. Há muita gente que no mundo diz mal dos alemães. Eu não consigo dizer, por causa da sua retidão de pensamento. E como homens como este, como São Bonifácio. Por exemplo, a árvore de Natal deve-se a São Bonifácio. Foi o primeiro homem a fazer a árvore de Natal. Ele partiu de uma coisa muito simples. Num bosque de Essen, que é uma região da Alemanha, havia um gigantesco carvalho que era interpretado por umas populações pagãs como a habitação de um deus pagão. E, portanto, Bonifácio enfrentou-se com aquela adoração àquela árvore. E lá com os seus homens, com os seus frades, derrubou o carvalho enorme. E vieram os pagãos todos para ver a fúria do Deus pagão. O Deus pagão ia arrasar Bonifácio. E não aconteceu nada a Bonifácio, porque os deuses pagãos não podem fazer nada. E Bonifácio, porque aquilo era na altura do Natal, apontou para um cedro, porque no norte da Europa há muitos cedros pequeninos, apontou aquela árvore pequenina que vai germinar e que vai se tornar uma grande árvore, é que passará a ser o símbolo a partir de agora. E foi a partir deste gesto de São Bonifácio, da sua pregação. E foi aqui que São Bonifácio conquistou, porque os povos pagãos, porque estavam confiantes que os deuses pagãos viriam com a sua fúria, com os seus raios, com o seu poder, fazer mal a São Bonifácio e aos seus companheiros. A nossa vida como cristãos também é com acontecimentos simples, mas com acontecimentos de coragem, de afirmar a nossa fé, seja a árvore muito grande ou seja a árvore muito pequena. O que importa é ter coragem para enfrentar e para mostrar, testar a nossa fé. Nós devemos muito a São Bonifácio, e ao lado de Bonifácio, ainda esta semana, penso que há 2 semanas, Santo Agostinho de Inglaterra, o grande apóstolo de Inglaterra. Nós em Portugal, São Martinho de Ume, São Frutuoso, já no século III depois de Cristo, que vieram lá do centro da Europa e vieram a se instalar ali no Minho, e devagarinho ajudaram-nos a ser aquilo que nós somos, um povo crente. Até agora éramos crentes, agora já não sabemos, acreditamos que somos, e que vamos continuar a ser, mas devemos-nos a esta gente corajosa que não teve vergonha nem medo de mostrar a sua fé. Seja louvado nosso Jesus Cristo. E com humildade, diante do altar do Senhor, coloquemos as nossas preces. Rezemos por todos os doentes, rezemos pelo povo da Alemanha que neste momento
está a atravessar, sobretudo os católicos, com um sínodo muito polémico da Alemanha, dentro da Igreja Católica, e que poderá provocar muito mal ou poderá provocar muito bem. Eu acredito que vai provocar muito bem, porque nós precisamos sentar-nos e dialogar, e é no diálogo que nos entendemos, e neste momento a Alemanha precisa dialogar. E dia de São Bonifácio nós colocamos também a Alemanha diante das nossas preces. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje lhes apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam. Oremos. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos apresentamos e nos atribuís o mérito e o oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir de São Bonifácio, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. De todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra para quem está em casa a acompanhar-nos. Obrigado. Eu sei que muita gente gostaria de vir à Eucaristia, mas as regras que temos, nem todos podem vir. Amanhã temos 3 Eucaristias, às 9h30, às 11 em português, às 11 em inglês e aí às 6 da tarde outra vez em português. Mas o número é muito reduzido e eu sei que já muita gente já não suporta estar fechada em casa. É um sacrifício tremendo e temos que pedir a Deus que nos liberte disto. Mas também temos que rezar por todos aqueles que partiram ao longo deste ano e que foi com muito sofrimento, muita solidão, para quem partiu e para quem não partiu, e temos que colocar tudo com humildade diante do Senhor. Convido a todos para que rezem o terço connosco. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Hoje o Rodrigo vai fazer o favor de presidir ao terço, vai presidir, mas convidamos a todos em casa, através do YouTube, para que rezemos, estejamos unidos, apesar do tempo não nos convidar à oração. Mas não nos esqueçamos que o Papa João Paulo II, temos aqui a imagem, dizia que a oração é na Igreja como o sangue no corpo. Sem oração não há vida na Igreja, não circula. Assim também se o nosso sangue no nosso corpo não vai longe. Portanto, e São João Paulo II dizia isso tantas vezes aos cristãos: lembrai-vos que a oração, onde quer que a gente esteja, tenhamos uns minutos, e mesmo durante a noite, nós deixamos a câmara ligada aqui, sempre para o sacrário, para Nossa Senhora, que falemos disso, que haja pessoas que durante a noite, e eu sei que muita gente passa por aqui durante a noite, 5 minutos, 2 minutos, em silêncio, sem dizer nada. Para Deus não é preciso dizer nada, basta a voz do silêncio, que é a voz mais forte, é a voz do silêncio. Desejo a todos um bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.